Olá, galera! Aqui é a professora Enia, professora de matemática, que está convidando todos vocês para assistirem algumas aulinhas super legais aqui na TV Sol, tá? Não percam, vocês não vão se arrepender, tá? Espero vocês aqui na TV Sol. Agora, eu estou aqui com vocês para falar sobre a utilidade do MMC e do MDC. Bom, só lembrando, MMC, mínimo múltiplo comum, MDC, máximo divisor comum. Então, eu tenho dois problemas aqui que eu acho super importantes para vocês entenderem a diferença entre quando eu estou precisando calcular naquele problema um divisor comum ou um múltiplo comum, tá? Eu vou ler com bastante atenção para vocês o exercício que fala de um marceneiro. Então ele fala assim, olha, seu Flávio, o marceneiro dispõe de 3 ripas de madeira que medem 60 centímetros, 80 centímetros e 100 centímetros. Essas medidas, elas dizem respeito ao comprimento de cada ripa de madeira. Aí ele fala assim, ele deseja cortá-las em pedaços iguais e de maior comprimento possível. Qual a medida procurada? Tá aí a dica, gente, ele quer cortar é dividir no maior pedaço possível, máximo, que seja de mesmo tamanho para todo mundo, comum. Então, esse meu exercício do senhor Flávio, essa minha situação do senhor Flávio, diz respeito ao meu máximo divisor comum. Então, eu vou colocar a estrutura e a gente está falando do senhor Flávio. Vamos colocar como se fosse o nosso primeiro exemplo. E o senhor Flávio tem 3 ripas de madeira que medem 60 centímetros, 80 centímetros e 100 centímetros. O máximo divisor comum vai me dar o maior pedaço possível para cortar essa madeira, que seja igual para todo mundo, e aí vai dar tudo certo, ok? O que a gente viu do MDC? Vamos repetir o processo do algoritmo, né? Que é o processo da nossa divisão sucessiva. Vamos falar assim, sucessiva por quê? Porque eu termino uma e começo a outra, termino uma e começo a outra até que o resto dê zero. A nossa regra é sempre pegar os 2 maiores números, porque assim eu termino mais rápido. Tá? Então vamos lá. Eu vou usar o 100 e 80. 100 e 80. Bom, a gente sabe que numa divisão eu tenho o quociente e tenho o resto. Então a gente vai anotar aqui os quocientes que vão ficar na linha de cima e os restos que vão ficar na linha de baixo. Como são números fáceis de fazer, a gente vai fazer a operação mentalmente, tá? Então, quantas vezes o 80 cabe dentro do 100? Uma vez só. Uma vez o 80 dá 80 para 100, sobram 20. E a regra é, eu tenho que chegar no meu resto zero. E ele não é zero ainda. Então, a gente repete o resto lá na frente e divide os 2 últimos. 80 dividido por 20 dá 4 e não sobra nada. Só que eu ainda tenho mais um número lá em cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou providenciar um outro algoritmo. Vamos desenhar ele aqui, ó. Vamos providenciar um outro algoritmo para a gente fazer o número que eu ainda não usei e o resultado dessa operação. Então, vamos lá. Eu ainda não usei o 60. E eu vou dividir pela resposta do anterior, que é o 20. Vamos escrever, então? Vamos melhorar esse zero aqui, né, gente? Vou colocar o zero aqui, ó.
O quociente fica na linha de cima e o resto fica na linha de baixo. E aqui a gente já viu que 60 dividido por 20 dá 3 e não sobra nada. Não sobra nada, dá 3 e não sobra nada. Então, 20 é o meu maior divisor comum entre eles. Portanto, o senhor Flávio ele queria cortar as 3 ripas de madeira em pedaços iguais com o maior tamanho possível. Então, qual deve ser a medida procurada? Então, a minha medida procurada é de 20 centímetros. Ah, então esse problema falou em cortar, dividir, repartir, separar, distribuir na maior quantidade possível e comum, MDC. Um segundo exercício é esse aqui, olha lá. Vamos pensar assim, olha. Hoje, 2 namorados estão de folga no trabalho. O rapaz tem folga a cada 7 dias. Quer dizer, de 7 em 7 dias, ele tem folga. Quando eu falo de tanto em tanto, contar de 2 em 2 não significa escrever os múltiplos de 2. Contar de 7 em 7 não significa escrever os múltiplos de 7. Tá. Então, eu já descobri que esse meu problema ele vai propor um mínimo múltiplo comum. Por que menor? Porque ele está perguntando depois de quanto tempo, se o rapaz tem folga a cada 7 dias e a moça tem folga a cada 4 dias, hoje eles saíram de folga. Aí conta 4, a moça sai de folga, conta 7, sai o rapaz. Mais 4 aqui, mais 7 lá, mais 4 aqui, mais 7 lá. Qual é o próximo dia que eles vão ficar de folga juntos? Então, nós estamos falando de múltiplos, então a gente vai falar de MMC. Quais são os dias de folga deles mesmo? Ah, primeiro o rapaz a cada 7 dias, depois a moça a cada 4 dias. Então, se eu quero o próximo, eu vou fazer MMC. Então, a gente vai fatorar de forma simultânea e achar o mínimo múltiplo comum entre eles. Então, olha lá, eu tenho 7 e 4. Lembrem-se que aqui a gente só pode dividir por números primos. 2, 3, 5, 7, 11, né? São os números primos. Até que todos os quocientes se transformem em 1. Então, eu tenho lá 4 divide por 2, então 7 não divide, eu copio. 4 dividido por 2 dá 2. Divide por 2 de novo, dá 7 e 1. E como 7 é um número primo, a gente vai dividir por 7, porque o número primo só divide por 1 e por ele mesmo. Então, vai dividir por 7, que deu 1 e 1. E multiplicando tudo isso daqui, eu tenho meu menor múltiplo comum. Então, 7 vezes 2, 14. 14 vezes 2, 28. Aí a gente chegou à conclusão que o próximo encontro deles será após 28 dias. Então, agora, vamos ver se vocês entenderam mesmo a diferença entre os problemas. O primeiro falou em cortar, dividir, repartir num tamanho comum e o maior possível. MDC. Daqui, né? MDC. O segundo falou em catalogar algumas coisas que acontecem de forma constante. E de forma constante eu estou falando de múltiplos. E a gente está propondo então um próximo encontro. Logo, mínimo múltiplo comum tem a palavra-chave que as coisas acontecem de tanto em tanto tempo e eu quero saber qual é o primeiro encontro a partir daquele que eu já conhecia. Qual é o próximo acontecimento? E aí a gente tem separadinho problemas que são de MMC e problemas que são de MDC. Mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, tá? Espero que vocês tenham entendido, porque isso é muito importante.
Bom, gente, terminamos a nossa aula de hoje, mas eu quero que vocês continuem aí, porque tem mais novidades, tem mais aula, mais coisa legal para vocês. Não saiam da frente da tela, tá bom? Até mais. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Ótica Carvalho, óculos e relógios que combinam com a sua rotina e o seu momento. Nos siga nas nossas redes sociais, @Ótica Carvalho no Instagram e facebook.com/óticacarvalho.oficial. Importância na saúde e na alimentação, ok? Vamos lá entender um pouquinho como que a gente pode ter essas bactérias presentes no intestino. Então, olha, dá uma olhada aqui. Todo o nosso sistema digestório é presente por bactérias. E eu vou falar uma coisa para vocês muito séria. Uma das bactérias mais importantes para nós é a que está no intestino grosso, lá no finalzinho, aqui, ó. Bem aqui, ó, nesse intestino grosso. Então, deixa eu explicar para vocês um pouquinho disso daqui, para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, eu tenho fígado, estômago, a vesícula, e aí vem para o intestino delgado, tá? Que é o jejuno e o íleo, tá? Que ele faz toda essa voltinha aqui, ó, que faz esse emaranhado, que muita gente chama de tripa, tá? Chama de tripa, essa parte do intestino delgado. Aí eu tenho um pedaço do seco aqui embaixo. Intestino grosso, ascendente, transverso, descendente, reto e ânus. Essa parte do intestino aqui, ela é cheia de bactérias e são elas que são as responsáveis em transformar o que a gente come em bolo fecal, beleza? É ela que faz essa transformação de bolo fecal, beleza? Bom, fermentação bacteriana. Ai, olha outra coisa que você vai lembrar da tia Érica no final de semana aí, ó. Produção de vinho, de cerveja, sim. Fermentações alcoólicas, lácteas, acéticas e butíricas, ou seja, são álcoois que, quando utilizado na alimentação dessa bactéria, lembrando que tenho bactérias que precisam de compostos orgânicos, então quando essas bactérias utilizam os alcoóis, esses álcools específicos, eles produzem esse tipo de alimento pra gente, ok? Olha lá, eu tenho aí uma divisão da origem dos organismos, né, e as divisões de bactérias. Pessoal, isso daqui é mais a nível de divisão de reino mesmo, tá? Você só precisa saber que eu tenho bactérias, as arcas e as eucárias. E elas fazem uma divisão na hora da origem dos reinos. Então, eu teria uma única origem que se dividiu em arcas e eucárias e em bactérias, eubactérias, tá? Isso aí é só nível mesmo de divisão de reinos, que vocês precisam saber que a bactéria, antes dela, eu tinha duas formações de arcas e eucárias. Bom,
E agora sim, eu acho que a gente vai falar de uma coisa bem importante. Eu acho que essa parte é a mais importante no reino do reino Monera, que é tipos de transmissões de doenças, seja elas por viroses, por bacterioses, por protooses ou por verminoses. Qualquer um desses tipos de doenças, seja por vírus, por bactérias, por protozoários ou por vermes, eles seguem uma linha de transmissão, ou seja, um modo de transmitir a doença. Transmissão vertical, horizontal, sendo a horizontal direta e indireta. Bom, a vertical é sempre da mãe para o filho, né? Então, através de placenta ou de alguma doença congênita que não está aí, coloca aí na sua anotação, ou doença congênita de mãe para o filho. Essa é uma transmissão vertical. Érica, como que eu vou saber o que é transmissão vertical e horizontal? Eu vou falar novamente para vocês. A transmissão vertical é de mãe para o filho, através da placenta ou por doenças adquiridas da mãe para o filho, tá? Por uma passagem de herança mesmo, herança congênita, doença congênita de mãe para o filho. Tudo bem? Essa é uma vertical. Olha, para você que tem muita dificuldade em saber o que é vertical e horizontal, porque a gente de biológicas, a gente às vezes tem uma dificuldade, viu? A gente para pensar o que é vertical, o que é horizontal. Horizontal está no horizonte. Quando você olha lá para o pôr do sol, para o nascer do sol, você vê o horizonte deitado, tá? Então, a vertical é de cima para baixo, é da mãe para o filho, beleza? Então, se o horizonte é onde nasce o sol, transmissão horizontal de um indivíduo infectado para outro por meio de água, ar, solo ou alimento. É o que está acontecendo atualmente com o coronavírus. É uma transmissão horizontal de um indivíduo infectado para o outro por meio do ar, da água, saliva, alimento, qualquer coisa. Tudo bem? Essa transmissão horizontal, onde nasce o sol, ela pode ser direta ou indireta. Direta de um indivíduo para o outro, ou indireta, fazendo a passagem de agentes por meio de alguns campos, né? Animal, alimento e assim por diante. Nesse caso do corona, nós temos uma transmissão horizontal, indireta e direta. Olá galera, aqui quem fala é o professor Leandro de Geografia do Mundo Enem. E nós estamos aqui agora também na TV Sol. Se você quer saber os principais assuntos de geografia no Enem e nos principais vestibulares, fiquem ligados aqui no canal 48 da TV Sol e siga a gente nas redes sociais também, beleza? Valeu! Os Estados Unidos passou a vender seu estilo de vida capitalista, né, o American Way of Life, o estilo de vida norte-americano, através de filmes, através de seriados, através de música. E a União Soviética teve uma capacidade ideológica no campo da cultura? De jeito nenhum. Vocês já ouviram falar de Brezhnev-Berezovsky? Já ouviram falar de, sei lá, 50 Cent-Zovsky? Não existe, né? Não tem um cantor popstar russo. Ainda mais naquele contexto, Madonna-Zovsky, Elvis Presley-Zovsky. Não, né? A gente não tem. Os Estados Unidos investiu muito forte nisso, né, na indústria da cultura. E vocês vão estudar indústria cultural, em sociologia, filosofia, vocês vão entender exatamente essa indústria aí da cultura. Por quê? Eu posso fazer um exercício aqui com vocês.
tem um soldado norte-americano na porta da casa de vocês, né, no quarto de vocês, com uma metralhadora, obrigando vocês a assistirem Os Vingadores 5? De jeito nenhum. Vocês estão loucos para ter o Vingador 5 no cinema, para vocês saírem correndo e se jogar, né, no cinema, assistir, na sala de cinema, assistir esse filme. Então a cultura dos Estados Unidos passou a ser uma arma muito, mas muito forte, né, pensando ali nesse contexto ideológico. Certo, gente? Então vale a pena a gente comentar. E isso, né, esse poder ideológico na parte da cultura, especificamente, teve grande relevância devido ao orçamento dos Estados Unidos, devido ao Hollywood, enfim. Hoje Hollywood, ela é ainda a indústria de maior rendimento financeiro, tá, em relação à produção cinematográfica. Ainda os Estados Unidos lideram, inclusive música, inclusive modo de se vestir, estilo de vida cultural, né, estilo de vida, né, social, né, o cotidiano norte-americano é vendido por vários cantos do mundo. E vocês sabem disso quando vocês assistem, por exemplo, uma série. A série mais assistida no mundo é Friends. E Friends, né, é interessante Friends, por quê? Porque representa isso daqui. Você vai falar, pô, mano, puta série nada a ver, puta série engraçadinha, quem já assistiu, quem teve a oportunidade. Uma série de comédia, como assim? Porque o Friends, né, o grupo de amigos ali, eles têm um estilo de vida norte-americano de uma classe média baixa, quase pobre. Eles são pobres. Você consegue perceber isso nas falas. Eles moram num apartamento que é doado pela avó de um deles. Eles perdem o emprego, um é garçom, outro, só um lá que o sonho dele era ser funcionário público, que ele tem uma condição um pouco melhor. Então, assim, mostra a dificuldade de um cidadão médio para baixo nos Estados Unidos. E isso vendeu o quê? Vende bastante. É que Friends vem após, né, a Guerra Fria, né, vem na década de 90. Mas isso mostra o estilo de vida dos Estados Unidos sendo vendido, né? Olha como é bom, até os pobres aqui. Você percebe? É nesse sentido que a gente utiliza esse exemplo da cultura. E um exemplo clássico de Guerra Fria, é o filme Rocky 4. Já ouviram falar desse filme? Rocky 4, né? Com Sylvester Stallone. Esse filme, se eu não me engano, é de 1984. E o início do filme já mostra, né, duas luvas de boxe, uma com o símbolo da União Soviética e outra com o símbolo dos Estados Unidos. Eu não sei se tem, né, nessas locadoras online aí da vida, mas é um filme interessante para você entender a Guerra Fria. Tá? Então uma indicação aí de filme para esse contexto aqui de Guerra Fria é o Rocky 4. Aí você vai falar, professor, também um filme bobo, vai mostrar o Sylvester Stallone dando um pau no cara. Mas você tem que entender o contexto todo do filme. Vai mostrar o lado soviético com o lado da ciência, com o lado da tecnologia, a corrida armamentista, a corrida aeroespacial, né? A ciência atrelada com o lutador, porque o lutador ele era o mais forte do mundo cientificamente comprovado. E aí mostra os Estados Unidos ganhando a luta final através da emoção, né? Não importa o quanto que você aguenta apanhar, mas você tem que, né? Não importa se você sabe vencer, mas você tem que aguentar apanhar. Mostra esse contexto aí do lado emocional dos Estados Unidos contra o lado científico. É um filme ficção, tá? Mas que traz aqui, né, um debate aí sobre a Guerra Fria interessante, muito interessante, tá? Por mais que alguns de vocês podem até achar, é filme bobo, né? Vai mostrar o cara como herói, sobressaindo sobre o outro, né? Qualquer filme norte-americano é assim, mas é um filme interessante pra gente entender o contexto da Guerra Fria. Pessoal, após, né, as causas aí do fim da União Soviética, esses problemas relacionados com o sistema socioeconômico do socialismo, veio o Gorbachev e tentou fazer as reformas que a gente viu semana passada. Tentou fazer a perestroika na economia, tentou fazer a glasnost na política. E o que esse cara fez? Ele colocou fim à União Soviética. Ele colocou fim ao socialismo, certo? Ele colocou ponto final no socialismo, tentando fazer uma reforma econômica dentro do modelo de socialismo planificado, de economia planificada. Ele tentou colocar o capitalismo dentro do socialismo. Ele tentou fazer uma meia mussarela, meio calabresa. Só que pensando em capitalismo e socialismo, não dá. É impossível você colocar em prática dois sistemas socioeconômicos tão distintos assim. E aí ele coloca ponto final. Tudo bem, gente? Então esse encerramento da Guerra Fria dá início ao que a gente denomina de mundo multipolar, tá? Mundo multipolar.
né, você tem aqui os Estados Unidos como maior potência dessa área de influência. Você vai ter aqui, ó, a União Europeia surgindo ali, né, na década de 90, influenciando essa área. E aqui, ó, você vai ter o Japão mais a China, certo? Dentro de um contexto de influência. A China é atual, tá? Logo após a Segunda Guerra Mundial, a China não tinha esse poderio econômico enquanto você tem hoje. A gente vai falar sobre nova ordem, a gente vai falar sobre mundo multipolar em outro módulo, tudo bem? Mais pra frente. Mas aqui já é interessante você entender como que fica o tabuleiro geopolítico após a Guerra Fria. Já não é mais União Soviética, a União Soviética não existe mais, né? Hoje é um mundo multipolar, ou seja, são vários polos de poder. Aí você vai falar assim, ah, professor, mas para você ser um polo de poder na Guerra Fria, você precisava ter um poder ideológico e você precisava ter armas. Esses países aqui precisam ter armas e poder ideológico? Não. O critério para ser uma potência polo no mundo globalizado é apenas econômico. É simplesmente econômico. Por quê? Porque o capitalismo ganhou a Guerra Fria. O capitalismo vencendo a Guerra Fria, você já não tem mais a questão ideológica como influência determinante como uma potência polo. Porque todos aqui são adeptos à economia de mercado. Tudo bem? É nesse sentido. Então o que vai entrar em questão aqui? Vai entrar em questão a capacidade tecnológica, a capacidade produtiva, a capacidade de marcas, né? Então, por exemplo, com certeza você tem na sua casa marcas, né, que vêm desses polos de potência. Estados Unidos, você tem a União Europeia com vários países, você tem a China, o Japão, marcas e patentes de produtos com alta tecnologia. É isso que entra em prática no mundo pós-Guerra Fria. Por quê? Porque o socialismo acabou com o fim da Guerra Fria. Essa foi a principal consequência. Você tem um mundo globalizado, você tem um mundo capitalista. Tudo bem? E aí outras consequências aí, né? Outras novas configurações territoriais, pegando aí a geopolítica, é a divisão ali na Europa, exclusivamente na Europa, tá? Só dando uma pincelada aí que o material falou, né? Iugoslávia ficou dividida em vários territórios, né? Você consegue perceber aí, ó, Croácia, Sérvia, enfim, vários territórios sendo divididos. Inclusive tem um aí chamado Kosovo, que ele ainda quer ser reconhecido, ele está dentro da Sérvia, só que a Sérvia não quer dar independência para Kosovo, e existe uma disputa geopolítica atual. Ah, professor, é importante isso saber para a questão, né? Não é importante, só estou comentando, né? Um caso interessante, só puxando esse gancho, tá? Só para a gente não se estender muito. Tá tendo, quem gosta de futebol aí, ó, tá rolando jogos das eliminatórias da Copa do Mundo na Europa. E a Espanha vai jogar com o Kosovo, tá? A Espanha vai jogar com o Kosovo. Só que a Espanha, né, fez a propaganda do jogo, ela vai jogar em abril, se eu não me engano. Ela fez a propaganda da seguinte forma: a Espanha vai jogar contra o território de Kosovo. Não colocou Kosovo enquanto país. Né? E isso, né, gerou uma instabilidade. Né? Kosovo falou assim, pô, se a Espanha não reconhece a gente enquanto país, por que a gente vai jogar? Já que é uma disputa entre nação. E aí tem uma questão interna na Espanha. Por que a Espanha não colocou Kosovo enquanto independente da Sérvia? Por que a Espanha não colocou Kosovo enquanto independente da Sérvia? Por causa de territórios dentro da Espanha que querem se separar. Eu estou só preparando o palco para discussões que a gente vai ter sobre movimentos separatistas. A Catalunha, Países Bascos, eles querem se separar da Espanha. Então, se a Espanha reconhece Kosovo, vai abrir precedente para a Sérvia reconhecer Catalunha, para a Sérvia reconhecer País Basco enquanto territórios independentes. Então a Espanha não quer abrir mão desses territórios, porque são territórios importantes do ponto de vista econômico e industrial. Então por isso que ela colocou território de Kosovo. E isso gerou um debate. Quem acompanha futebol, quem gosta de futebol, né? Isso gerou um debate muito grande na Europa em relação às eliminatórias. Tudo bem, gente? Outro território aí, pra gente encerrar a aula. Olha aí, ó. Aqui, ó, que eu falei, Kosovo. Kosovo é esse territóriozinho. Você percebe aqui, ó, que tá riscado aí. Por quê? Porque Sérvia não reconhece Kosovo, tá? E aí a Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia foi uma revolução de veludo, ela foi não agressiva. Teve um movimento estudantil ali forte em 1989, querendo a separação aí dessas duas nações dentro do mesmo território, que era a Tchecoslováquia
E após a queda do Muro de Berlim, gerou aí, né, começou a desencadear, né, esses desdobramentos. Um exercício novo aí, ó, FUVEST, segunda fase, ou seja, quem é das ciências humanas, aí quem vai para ciências humanas, fiquem espertos, tá? FUVEST 2018. Leia o texto e em seguida atenda ao que se pede, certo? Vamos lá. Queridos amigos, conhecidos e estranhos, meus conterrâneos, queridos e toda a humanidade, em poucos minutos, possivelmente uma nave espacial irá me levar para o espaço sideral. O que posso dizer-lhes sobre este último minuto? Toda a minha vida parece se condensar neste momento único e belo. Tudo que eu fiz e vivi foi para isso. Quem que escreveu isso? Quem que falou isso? Yuri Gagarin. Olha quem é esse cara. Um cosmonauta russo da primeira missão tripulada da história a bordo do Vostok, lançado em 1961. Qual que é o contexto aqui? Corrida aeroespacial. Ele é um astronauta russo. Olha a propaganda, olha o que ele fala. Toda a humanidade, aqui ó, nós estamos pela humanidade. Né? Então você percebe a ideologia por trás disso. Olha como o socialismo é bem melhor, né? Tá me levando para lá. É nesse sentido que tá por detrás. Beleza? E aqui uma pegadinha que cada vez mais comum para vocês. Cada vez mais comum, tá, gente? O vestibular fazer esse meio mussarela, essa questão interdisciplinar. E aí você precisa ter afiado. Precisa, né? Descrever o verbo tobé aqui toda hora? Não, né? Não precisa, né? Você precisa ter a sensibilidade de ler, né, um trecho aqui que é uma música do David Bowie, tá? E aqui, gente, eu não vou cantar, né? Não vou dar esse prazer para vocês, mas o que ele tá falando aqui? Ele tá falando de uma tensão, tá? Nessa música ele tá falando de uma tensão em cima do Major Tom, né? Em cima do Major Tom, falando que pifou, né, a comunicação entre a nave, que ele chama de lata, né? Ele chama de lata, ou seja, ele tá colocando para baixo aqui, né? Tá falando uma tensão, e esse Major Tom tentando se comunicar e ele não consegue. Ou seja, ele tá para cima da Lua, né? E ele não sabe mais o que vai fazer. Então, assim, é um contexto de corrida armamentista, mas mostra um problema técnico. E era muito comum isso, não só do lado dos Estados Unidos, tá? Aqui do lado dos Estados Unidos, que é uma música do David Bowie, né? Space Odyssey, Odisseia Espacial, David Bowie, lançada em 69. Por quê, gente? Porque era muito comum ter acidentes aeroespaciais. Muitos cosmonautas morreram, tá? Por causa dessa corrida espacial. Tanto é que, deixa eu voltar aqui, ó. O Yuri Gagarin, quando ele vai para o espaço, a União Soviética não permite mais que esse cara vá fazer outras expedições aeroespaciais. Aí você vai falar, por quê? Ele não era um bom cosmonauta? Não, ele era um excelente cosmonauta, justamente por isso. Porque era comum ter acidentes. E para ele não morrer em uma dessas expedições e não queimar o filme disso daqui. Não queimar o filme dele ser o primeiro, dele ser o cara, né? Tanto é que tem relatos, né, documentais da época que mostra que ele ficou muito triste, né? Ele queria participar mais, só que como ele foi o primeiro, né, para não queimar o filme do país, da União Soviética, e era comum ter esses acidentes, ter essas instabilidades, né? Tá me ouvindo, Major Tom, né? O controle de base aí, né? Terra, tal, e o cara perde a comunicação com a base, né, que estava na Terra, e ele se perde no espaço e dá uma morridinha, né? Que é o que acontece quando acontece esse tipo de acidente, certo? E aí, ó, vamos lá. Azinho, indique a que conquista cada um dos autores se refere e seu significado simbólico no contexto internacional da época. Bzinho, explique de que maneira cada um dos textos representa a tensão política e os conflitos internacionais dos anos 60. Pessoal, aqui, né, a AA, geralmente os vestibulares, a AA é mais fácil. Porque a AA está falando da corrida armamentista, dentro do contexto da Guerra Fria, do mundo bipolar, em que você tinha duas superpotências disputando a hegemonia do mundo do ponto de vista ideológico. De um lado, os Estados Unidos, do outro, a União Soviética. Tá? Então, essa é a mais fácil. Os textos se referem à corrida espacial que ocorreu durante a Guerra Fria, né?
O primeiro aborda os avanços da União Soviética e o segundo, o fracasso aí, né, uma tensão aí dos Estados Unidos. Tudo bem, gente? E aí, ó, Bzinho, explique de que maneira cada um dos textos representa a tensão política do conflito. Um foi muito positivo, né, em relação à União Soviética e o outro foi muito negativo. Existia críticas dentro da própria União Soviética. A União Soviética era uma ditadura, né? Mas dos Estados Unidos, por exemplo, essa música, ela foi lançada num contexto de Guerra Fria, num contexto que o homem estava pisando na lua. E o David Bowie foi lá e criticou por exemplo, me fugiu a palavra, mas por exemplo, esse resultado, né? Essa conta, quem que pagou? Um cara morre, várias pessoas morreram por causa dessa corrida espacial. E aquilo que eu falei, que nem fazer um buraco na água, né? Você chega a lugar nenhum, por que você precisa disso, né? Não, mas a gente é melhor que eles, e é nesse sentido. Tá? Então vamos lá. Os textos representam a tensão da Guerra Fria, disputa ideológica pela hegemonia do mundo, protagonizada pelos Estados Unidos. A corrida espacial foi importante nessa disputa, porque seu sucesso era uma grande demonstração de progresso de sistemas socioeconômicos. É isso que você tinha que responder. Você percebe que eu gostei dessa resposta aqui, porque não foi muito detalhado, você percebe? Não tinha muito detalhe. Às vezes você pega uma questão de segunda fase, gera uma tensão, gera um nervosismo na gente. Gera um nervosismo grande. Mas não necessariamente você precisa aprofundar, você precisa contar detalhe. Aqui, ó, de um ponto de vista geral, com a aula que vocês assistiram, com as discussões que nós tivemos, você conseguiria responder isso. Mesmo que você não tivesse, né, tão afiado no inglês. Então é nesse sentido que eu quis trazer essa questão de vestibular de segunda fase, FUVEST, para vocês. Beleza? Já conhece o Clube Confiança? Um sistema de fidelidade de todas as unidades de postos de combustíveis e serviços da Rede Confiança em Indaiatuba. Através de um pequeno cadastro em qualquer abastecimento ou consumo nas conveniências e serviços da Rede Confiança, acumule pontos e resgate em prêmios. Confiança no nome e no combustível também. Para saber mais, confira nossas redes sociais. Tá? Há pessoas em todo o mundo sofrendo com grandes doenças. Basta olhar ao redor. Tá? Essas daí são as doenças bacterianas mais importantes que vocês precisam saber. Vamos começar falando delas. Uma das doenças mais antigas do mundo, da era lá de Cristo, hanseníase ou a lepra, tá? A lepra é uma doença da época de Cristo, né, onde as pessoas eram tiradas das cidades. Bom, sem mais delongas, vamos falar então da hanseníase. A hanseníase, ela foi erradicada, voltou, ela dá umas manchas avermelhadas no corpo e causa uma dormência. Ai, Érica, eu estou com uma mancha avermelhada. Calma, tá? Ela é uma mancha avermelhada que quando você coloca em contato com o fogo, você não sente dor, tá? Então ela é totalmente mesmo, você tem uma dormência muito grande. E claro, você tem que ter tido contato com gotículas de saliva ou secreções corpóreas de alguém que esteja com hanseníase, né, pessoal? Então, muita cautela aí, não vai chegar lá falando, a professora de biologia que eu assisti a aula dela falou que isso daqui é lepra, e nada mais é do que uma dermatite de contato. Então, muito cuidado nessas afirmações. Pneumonia. Pneumonia já é uma doença muito comum, tá? A gente sabe aí, muito comum a pessoa acabar
tendo a pneumonia, muitas vezes ela se desenvolve de uma gripe mal curada, ela é uma inflamação nos pulmões, onde você acaba tendo uma secreção purulenta e acaba tendo a dificuldade em fazer a fixação do oxigênio na respiração. Então, a hora que você respira, essa inflamação que tem nos alvéolos, onde a gente faz a captação de oxigênio, ela tem esse muco e eu não consigo fazer. Então, a pessoa que tem pneumonia, ela fica com aquela respiração mais ofegante, ela fica uma febre, ela dá uma febre bem constante, alta. E aí, o paciente, quando vai para o hospital, tem que fazer um exame de radiografia, né? Tirar um raio-x do pulmão para ver se tem alguma manchinha branca ali, para identificar se tem essa alteração. Tuberculose. A tuberculose, ela é uma doença também por contágio de saliva. Ela já causa... Dá uma olhada nessa imagem, pessoal. Olha. Esse aqui é uma infecção inicial no pulmão, tá vendo? Uma mancha branca. E aí ele vai causando essas rupturas, tá vendo? A gente chama de cavitação pulmonar. Então o tecido do pulmão, ele é uma esponja. E aí ela vai causando... sabe essas manchas brancas? É que nem bolor de parede. Sabe aquele fungo que dá na parede? Dá no pulmão também. E aí ele vai causando essas cavitações, vão formando essas múltiplas lesões no pulmão. E aí, lógico, né, pessoal? Se a pneumonia causava uma dificuldade de respiração, você imagina agora onde eu tenho um buraco dentro do pulmão que eu não consigo fazer a fixação mesmo desse oxigênio. Então, a tuberculose é uma doença bem grave, tá? Mas ainda bem, por meio da ciência, e é por isso que eu falo para vocês, a ciência está aí para nos ajudar, pesquisas científicas, nós temos a BCG para evitar esse contágio. Tétano, tá? O tétano também é uma doença bacteriana e ela é transmitida por objetos, quando você se corta por objetos enferrujados, ok? Olha só uma pessoa... como tem uma rigidez muscular por causa do tétano, tá? Então, toda a musculatura dela se contrai mesmo, e contraindo assim, o que vai contrair? Pulmão, coração, né, pessoal? Que é músculo também. Então, aí eu tenho um problema com essa parte de musculatura. Meningite. A meningite, pessoal, é uma bactéria que ela vai se alojar nas meninges. As meninges, elas estão entre o encéfalo e a caixa craniana. E elas são, eu vou dar um exemplo, só para você, um exemplo figurativo, tá? Só para você formar a imagem na sua cabeça. Ela é como se fosse uma esponjinha, tá? E ali eu tenho muita água. E ela tem uma temperatura mais baixa, por causa do encéfalo. Então ela fica entre a caixa craniana e o encéfalo, e ela faz essa parte de amortecer. A bactéria da meningite adora, tá? Os pneumococos adoram entrar nas meninges e se formar lá dentro e ficar lá dentro, causando dor de cabeça, vômito. E aí, como que eu faço para identificar essa bactéria? Eu tiro o líquor da medula. Então, aqui atrás, né, nós temos que desce do encéfalo, pelo meio da coluna vertebral, nós temos a medula e corre o líquor, tá? Corre um líquido que dá contato com o encéfalo, então, com o contato com as meninges. Então, quando eu faço a retirada, né? Vou no hospital e eles fazem a retirada do líquor, é para ver se essa pessoa tem meningite, ou seja, se eu encontro bactérias nesse líquor que está junto aí com as meninges. Sífilis. Sífilis é uma DST, tá? Porque eu vou me infectar com contato sexual e ela vai ter aí 3 fases: primária, secundária e terciária. Então, quais são os estágios? Como que eu percebo que a pessoa tem sífilis? Ela vai tendo certas erupções, tá? No corpo, principalmente nas mãos.
ela fica como se fossem feridas mesmo, manchas bem eminentes nos membros. E é uma doença que causa deformação ou até infertilidade no bebê, tá? Então, o homem pode ficar infértil e a mãe, quando adquire sífilis, pode causar uma deformidade no bebê, ok? Pessoal, doença bacteriana, cólera, tá? A cólera, então, ela é muito encontrada em locais que não têm infraestrutura sanitária, onde você não encontra ali rede de água e esgoto, que as águas acabam sendo contaminadas por esse vibrião, tá? É um vibrião cholerae, que é a cólera. Causa diarreia, causa dores abdominais, a barriga fica bem grande, não é a barriga d'água, tá bom? Mas ela causa bastante desconforto gastrointestinal e aí o responsável é a cólera. Alimentos contaminados e água. Ah, Érica, mas eu moro num local onde eu tenho toda a educação sanitária, tenho tudo certinho e tive cólera. Então, da onde eu posso ter adquirido isso? Alimentos que não foram bem lavados, né? Então, quando você vai aí comer um alface, uma verdura, um legume cru, a higienização disso é super importante para que você não seja contaminado, tá? Coqueluche. A coqueluche era conhecida como tosse comprida das vias respiratórias superiores. Ela tá uma tosse muito longa. Ela já não é uma doença tão eminente, tão encontrada, mas existe. E é importante você saber como que você vai fazer na hora da prova a diferenciação de uma coqueluche com uma pneumonia, por exemplo. Então, a coqueluche, você sabe que ela traz essa tosse prolongada, coisa que a pneumonia já não traz. Ela traz uma... Difteria. A difteria também é uma inflamação de vias aéreas. Pode perceber que as bactérias, a grande maioria, elas atacam a parte respiratória, né? Tirando o tétano ali e a cólera, até agora a gente falou muito disso, né? De questão de nariz, boca e aí entra pro pulmão. Nariz, boca e aí entra pro pulmão. Por quê? Porque ela acaba sendo mais resistente no meio externo, como ela não precisa de uma célula hospedeira, ela acaba sendo muito resistente no meio externo. Então, isso acaba prolongando a vida da bactéria fora do meu corpo. Beleza? Contágio através da saliva, dor de garganta, a garganta fica todinha inflamada, febre altíssima, mas tem medicamento, tá? Bom, febre de Malta é uma doença que a gente quase é brucelose, quase a gente não ouve falar. É a ingestão de animais infectados ou bebidas lácteas, alimentos lácteos, infectado por essa bactéria. Por isso, a importância da pasteurização dos produtos. Você que toma leite em natura, tirado da vaca, é muito perigoso para você não se contaminar com essa bactéria, beleza? O que é a pasteurização, Érica? A pasteurização nada mais é do que pegar o leite, ferver, deixar ele em alta temperatura e drasticamente cair para baixa temperatura. Nesse momento em que eu tenho esse choque térmico, eu acabo matando essa bactéria para que a gente possa tomar sem o risco de contaminação. Claro, né, pessoal, o leite da caixinha tem muito mais coisas que eu acho que o que menos tem lá é leite. Mas se de repente você comprar um leite in natura, sim, você pode fazer a pasteurização em casa. Então, pega o leite, ferve e dá um choque térmico. Não gosto da ideia de colocar diretamente no congelador, mas sim numa placa gelada, aonde você consiga derramar esse leite e ele esparrame e fique gelado automaticamente. Então, ele dá esse contraste de temperatura. Porque até você colocar no congelador e o leite se transformar em gelado, passa muito tempo. Então, fervi, borbulhou, joga numa placa onde eu tenho pouquinho leite, numa placa bem gelada,
e eu dou esse choque e acabo matando a bactéria, tá? Então, a importância da pasteurização para as bebidas lácteas. Beleza, pessoal? Botulismo. E eu adoro falar dessa doença. Ai, Érica, como assim você gosta de falar dessa doença? Porque a ciência é maravilhosa, né, pessoal? Olha só. Quem já ouviu falar em Botox? Botox, pessoal, é aquilo que a gente usa para tirar isso aqui, ó. Essas marcas de expressão. Vocês estão vendo isso daqui? A tia já tem uma certa idade, né? Então, assim, a gente acaba tendo essas linhas de expressão. Normal. A pele vai perdendo muito colágeno e vai acabando tendo essas linhas. Então, as pessoas, mulheres e homens, porque eu acho super importante isso também, fazem uso da aplicação do Botox. O que é Botox, Érica? Nada mais é, nada menos é do que uma bactéria, que é a bactéria do botulismo. Sim, a bactéria do botulismo, ela causa paralisação muscular. Então, o que a indústria farmacêutica e da beleza, né, fez? Despotencializou essa bactéria, deixou ela menos ativa, e o que ela faz? Ela se aplica o botulismo nessas regiões onde se tem ruga. Então, como fica essa região? Fica assim, ó, esticada. Por quê? Porque o músculo paralisa, né? Então, assim, rindo, chorando, triste, alegre, depressivo, tudo do mesmo jeito. Por quê? A musculatura tá toda parada, né, pessoal? Então é lógico que não vai ter ruga. Então não é nada que faz preenchimento? Não! Você só paralisa a musculatura do rosto e você fica bem esticadinha porque não contrai a musculatura. Beleza? Quais os riscos? Uma bactéria pode correr no seu organismo e paralisar num órgão vital, como o coração. E aí você tem uma paralisação do coração. Leptospirose. Leptospirose é a doença do rato, né? Muita gente aí já ouviu falar da urina do rato que causa leptospirose por causa de enchente, ou por infestação, ou por lixo acumulado, enfim. Tem o roedor, pode ter sim a doença febre alta, pode matar, tá? A leptospirose mata. Então, regiões que alagam, que tem enchente, principalmente perto de rio, é muito risco iminente de se ter leptospirose. Beleza, pessoal? Cuidado com as latinhas de refrigerante e cerveja, porque se o rato urinar ali, a hora que você abre ela, aquela pedacinho de alumínio, né, que esbarra no líquido, pode ser perigoso.